Sim, senhoras e senhores, Polo Nerdcast mais uma vez aqui com vocês. Pra hoje, o papo vai ser Superman. A galera aqui é o de sempre, você já conhece. Eu tô com o Marquinho, Alan, Thiago. Thiago hoje vai ser o nosso ponto de referência pra muita coisa, porque esse cara é a nossa Wikipedia do Superman. Tá tanto, né? Mas tamo aí. Não, você é o meu ponto de referência aqui, cara. E menção honrosa a Cat Grant. Senhoras e senhores, pra mim roubou a cena. Eu não tenho muito o que dizer, não, cara. Desculpa, mas consequências. Vou deixar vocês destilarem aí e vou ficar por último nas minhas observações. Não, com toda certeza. Você vai literalmente tirar as dúvidas e fazer as correções aqui hoje. Porque, cara, eu admito, eu não tenho propriedade de Superman. Sei um pouco mais a questão da história dos Lanternas. Aliás, cara, Gardner foi uma surpresa muito boa, cara. Assim como os demais. E, cara, eu queria agradecer demais por agradecer terem... minha mãe que me deu essa canequinha. Olha Menção só. honrosa. Menção honrosa. Um salve pra mãe do Thiago. Mas, sério mesmo, Beijo, eu mãe. queria, cara, só falar que o Senhor Incrível realmente, cara, mereceu. Foi merecido. Sabia que você ia gostar. Lógico, cara. Ele como de La não? Penha roubou a cena. Depois de tudo que eu vi em Arrow, Nossa, aquele senhor aqui. nossa, cara, sinceramente, foi maravilhoso. E a cena da praia. E só A cena da praia, pra mim, eu lembrei de Kingsman, cara. Aquilo foi perfeito. um adendo aí, você tá falando de Senhor Incrível de Arrow, né? Pra você ver que tem coisa que não é tão difícil fazer, né? Porque o uniforme do cara é o quê? Uma jaqueta, É uma jaqueta de couro, uma calça calça jeans. jeans. E conseguiram errar no Arrow ainda. É a personalidade dele lá no Arrow, meu Deus do céu. Cara, é um maluco. Não, É de estagiário. É mesmo? É estagiário do arqueiro. Eu não... Não, estagiário da mulher do arqueiro. Não Cara, curto essa série. Vocês lembram até dele porque do... aquele arqueiro lá é copia e cola do Batman, né? É um Batman de ar. Batman veio Mas, por aí. cara, eu falo principalmente porque eu lembro bastante dele no desenho da Liga da Justiça, cara. Ele tem alguns episódios que ele fica em bastante evidência. Sem limite, né? Ele foi aparecendo sem Sim, limite. Liga da Justiça. Cara, ele era um personagem muito bom. É igual Questão, ele era pouco trabalhado, mas quando ele tava no episódio solo dele, cara, ele roubava a cena total. O discurso dele com o Superman, com relação a... Tem um episódio da Liga que o Superman chega pra pedir ajuda pra ele desenvolver mais esferas T pra poder erradicar todos os armamentos do mundo. Ele falou, mas pera aí. É do filme do Injustice. Ah, é do filme. Eu pensei... Porque na HQ, quem tem essa conversa com ele é o Flash. É até maneiro, que é durante uma partida de xadrez, o Flash vai no computador e fala: computador, como jogar xadrez nível Flash? Aí ele vai e aprende. É uma cena muito boa, só que, aproveitando, falando do desenho da Liga da Justiça, o Senhor Incrível é um personagem que eu não conheço nada. O que eu conheço dele tá na animação da Liga da Justiça. Me too. E no filme, ele roubou a cena, concordo muito com você. E um episódio marcante que eu lembro muito dele é aquele quando o Lex Luthor e o Flash trocam de corpo. A mente deles troca de corpo. Que no final, quem nocauteia o Flash / Luthor é o próprio Senhor Incrível. Que ele liga a gravidade, aí quando o Flash começa a flutuar, ele desliga e dá um tombo nele. Cara, mas, tipo assim, a gente tá falando bastante a respeito do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, mas voltando pro filme, a Sim. atuação de Lex Luthor. Foda. Maravilhoso. Cara, ele roubou a cena demais. Eu consegui ver o Lex do filme de 2000 e... Ai, caramba, agora fugiu a Superman data. Retorno. 2006. Acho que foi de Superman 2006. Returns, Sim, Returns com é uma de pitada do 2006. filme daquele filme da década de 80. Cara, eu até comentei isso com meu pai. Cara, a atuação dele foi maravilhosa. Eu gostei demais. Você tinha aquele Lex Kevin fascinado. Spacey foi muito bem em Superman Returns. Sim. Cara, ele conseguiu fazer toda aquela análise, aquele aficionismo pelo Superman. Sim, sim. O clone foi uma jogada de mestre. E duas coisas que eu queria falar também a respeito justamente de easter egg. Primeiro, você já sabe que caiu no buraco negro não morreu pra mim. Ali vai ser o bizarro. Tipo, minhas considerações sobre o filme. Gostei bastante, tá? Não dou uma nota tão alta assim que a galera tá dando aí, entendeu? Eu vi muitas páginas, muitos sites, muitos fãs idolatrando de fato esse filme, né? Eu acredito que ele realmente foi muito bom, mas eu, particularmente, assim, não gostei tanto quanto essa galera, entendeu?
Talvez Olha o porque o James Gunn ele ficou muito apertado ali para trabalhar, né? Claro que se ele tivesse mais liberdade ali de cenário, de poder fazer tudo do zero, ele ia mandar muito melhor do que ele mandou, mas ele fez um ótimo trabalho. Só que eu não saí tão emocionado assim. Até porque o Superman, pra mim, ele sempre foi a referência do universo DC, é o líder, né? Eu, quando era pequeno, eu falava, pô, pra eu mergulhar no universo DC, eu tenho que começar pelo Superman, não tem como. Até porque pelas animações, Liga da Justiça, Superman clássico, mas particularmente, assim, identificação com Superman ou Clark Kent, pra mim não era muito, vamos dizer, muito alta. Não era, então, talvez não era uma referência então, sua. talvez por isso o filme não tenha me impactado tanto da forma como impactou várias galeras, entendeu? O que eu conheço do Superman? Os melhores do mundo, Liga da Justiça, lá dos anos 90 ou 2000. Melhores do mundo, 90? As histórias secundárias dele lá na revista de aço do Superboy. Eu sempre fui mais fã do Superboy do que do Superman. Inclusive, o filme, cara, ficou muito evidente. Mas o Superboy... Pra mim, esse filme foi o filme do Superboy. 3 anos ali... Tem muita gente falando isso também. O Superboy do Velho Testamento, da revista de aço. E as animações. Peguei a época que o Superman, ele ficou azul, né? Teve uma época que ele teve um contato com alguma coisa que ele ficou um ano. Após a morte do Superman, quando ele retornou, ele se dividiu e ficou em 2 personalidades. Tirando isso, eu li a morte do Superman, então é isso que eu conheço do Superman. Então, tipo, eu quando criança sempre vi o Superman como um adulto, né? Então era muito difícil eu me identificar com esse cara. Mas eu gostei muito do filme, né? Não sou hate. Sei que vai ter galera aí que vai falar que eu sou hate, mas minha experiência no filme foi uma nota, assim, 8 no máximo. Boa nota. É uma boa nota. Bom, seguindo a lógica do Marquinho, eu conheço o Superman, sem a importância que ele tem pra cultura geek, pra cultura nerd em geral. É um personagem que, inspirou várias pessoas, várias histórias. Menção honrosa ao filme Gigante de Ferro. Quem não assistiu, assista. Superman tem uma importância gigante no filme, mesmo sem estar presente. E, resumindo o filme, pra mim é um filme bem esperançoso. Eles trazem muita esperança, eu entendo que todo mundo sempre falou que o Superman é um símbolo de esperança, e nesse filme retratou muito bem isso. Isso fica aí bem evidente, principalmente com relação ao jogo de câmeras. O tempo todo você consegue ficar vendo que tá focando sempre no símbolo dele, pra depois puxar alguma cena dele. Aquela cena que ele tá cercado por todos os guardas, pela guarda do Lex. O zoom primeiro no símbolo dele, abre o jogo de câmera e ele dando giro com raio nos olhos. Cena linda, inclusive. Menção honrosa também é o Krypto. Só conheço ele das animações, mas eu gostei dele no... Clássico. Mas gostei dele do filme. Tá realmente o estilo de um cachorro descontrolado que não obedece nada e faz o que quer. A cena no final com a cara deixou evidente o porquê que ele é daquele jeito. Aquele amor bruto, né? Foi um bom filme, gostei. Saí do cinema bem satisfeito. Adorei a trilha sonora / tema do Superman. Foi uma boa escolha. Que já tá agora até em top 1 no Spotify. Sim. Ressuscitaram de novo os caras. Boa. Só gerar uma polêmicazinha aqui antes de passar a palavra pro Thiago. Vocês reclamam quando o Batman bate no Superman. Vocês falam, não pode, o cara é humano. O que o Lex Luthor fez? Um lá. Tá bom, foi um clone, mas e daí? Se você tirar o clone, quem tá batendo no Superman? É o Lex. Termina aí. Ele tava só no 2 pra baixo bolinha. Exatamente, controle de videogame quando você enfrenta o boss. Então, vamos lá, galera. Minha impressão sobre o filme. Todo mundo sabe, é o que eu falei antes de entrar na sala de cinema, falei pra todo mundo. Meu filme preferido do Superman é Man of Steel. Vai ser sempre Man of Steel. Assim como meu filme preferido do Homem-Aranha vai ser sempre Homem-Aranha 2. Então, mas não quer dizer que eu não possa aproveitar de outras obras, de outros filmes da mesma obra. Então, eu achei o filme do Superman, não posso falar que ele é perfeito, né? Mas ele é completo. Ele tem ação, ele não necessita de ter uma origem, ele tem ação, ele tem comédia, ele tem uma trama interessante. Tem o desenvolvimento do par romântico. Sim. Então, acho que um dos grandes méritos do filme é ele ser puritano,
porque ele passa a vibe de uma aventura puritana. Você vê que no final tem aquele discurso lá dele lá com o Lex explicando que era para mim aquele discurso é meio piegas. Porque não tem necessidade aquilo ali dele se autoafirmar como humano, tá ligado? Eu achei aquilo ali. Tem gente que acha aquela cena super foda. Eu achei aquela cena ali bem quarta sériezinha ali. Foi uma cena que te pegou de surpresa. Porque todo mundo esperava porrada e foi discurso. Mas claro que ele ia porrada. Eu tava esperando porrada por conta da entrada dele na Fortaleza. Na Fortaleza, pra entrar tinha que ter o DNA do Clark, beleza. O Lex brotou na porta e abriu a porta. Todo mundo já sabe. Já fez merda com engenharia genética de novo. Padrão Lex Luthor. Então, sobre a cena, então, eu não esperava que ele fosse bater ali, não. Que ele fosse bater no Lex, mas igual eu falei, aquele discurso ali eu achei meio quase desnecessário. Você não precisa de um discurso do Superman falando os porquês, ele é humano. Já tá implícito ali, ó. É o que eu te falei daquela análise porca da Mia Khalifa lá, que você ficou postando lá. Falando como se... uma especialista. Não, cuspindo o mais puro óbvio ali, e falando como se estivesse destilando o personagem do início ao fim. Aquilo ela só falou o óbvio sobre o personagem. Mas enfim, o filme tem muita coisa a se falar sobre esse filme. Igual, ele é puritano, ele é cartunesco, né? Porque ele é bem coloridão, eu acho uma escolha bem interessante ele voltar às cores também. Porque isso de contraste com o Man of Steel, que, cara, você via aquela pegada mais sombria. Mas são propostas diferentes. Não, são propostas diferentes, compreendo, beleza. Só que, cara, eu particularmente gostei demais desse filme. Eu gostei demais, tanto da escolha do ator, a dublagem, eu tive que ver dublado, cara. Eu queria ver no áudio original, mas enfim. Eu vi dublar também. Cara, mas a dublagem ficou muito boa. Tá bom, tem momentos que eu tava escutando a voz do Briggs? Estava escutando a voz do Briggs de vez em quando. Não passei por isso. Do nada eu via passando ali na tela o Kevin. Não passei por isso que eu não tenho uma correlação do ator em si com o Briggs, né? Sim. Mas o filme, a trama dele não é, nossa, uma trama assim absurda, né? Você não fica preso ali na trama, mas é uma trama bem construidinha e tudo mais. Eu acho que os valores do Superman foram bem aplicados ali. Igual você falou, trilha sonora muito boa, as lutas. Acho que o principal do filme, fez o filme ser bom, os três principais. A Lois, o Lex e o Superman, eles estão muito bem. A trindade foi bem apresentada. Estão muito bem. O Lex é o que você falou, ele tem aquele... Ele não falou a frase, né? Ele não é um deus, mas é o que ele passa a vida inteira querendo ser. Não, ele provando que o Superman não é. Ele quer mostrar que ele é fraco, porque ele não aceita, que ele é o mais puro suco de inveja. O que o Lex Luthor é isso. Obcecado, então, e ele quer provar que ele... Você vê que ele tá sempre querendo fazer algo publicamente pro Superman. Ele não quer simplesmente derrotar. Ele não tá quietinho ali, ele quer que todo mundo veja que it's not a God. Ele não é um deus. Então, ele não é, e fui eu que provei, tá? Então, a Lois, a química do casal é muito boa, e o que o James Gunn sabe fazer de melhor, que ele é trabalhar diversos elementos num filme. Aí você tem você citou o Hélio de la Penha, roubou a cena, né? Roubou a cena. Isso é incrível. Não, é o Hélio de la Penha purinho. Cara, esse personagem, ele tem feitos... Pô, hoje mesmo eu vi uma irmã do Hélio de la Penha. Eu vi esse mesmo. Então, a frase até é essa: Hélio de la Penha roubou a cena em Superman. Cara, se você parar pra olhar os feitos do personagem no filme, ele é igual ou até superior ao Superman no filme.
Ele salvou o Superman, ele salvou Metrópolis. Melhor amigo. Melhor amigo. Ó, então, você tá chegando agora, meu irmão. aí- Joga o meu jogo. Não, detalhe, tudo isso pra irritar o Lanterna Verde. A gangue da justiça lá. A gangue é muito boa, muito Menção bom. honrosa Sala da Justiça que Sala apareceu. Cara, Sala da Justiça, Justiça, então não, o filme menção eu à falei, época, a Era de Prata, né? Todo cartunesco, o desenho das Sim. Super Amigos. Porra, ia falar isso agora. Uhum. Tá, beleza. Realmente, Desenho eu olhei, de lembrei e falei, caraca, velho. Nostálgico. O filme. O filme Super Gêmeos. Então, o filme ele tem, igual eu falei, tem muito elemento de quadrinho pra você ver. Mulher Gavião, sensacional. O Guy Gardner, o Guy Gardner, puro suco de Guy Gardner ali, ó. Cara, um dos Final do melhores filme, aqueles lanternas. construtos lá. O que falaram aquilo lá, ó, até bate palma pra aquilo. A Mulher Gavião, cheia de tesão pra matar um ditador, isso aí tem que ser falado, né? Eu sou fã, eu quero service. Então, ele trabalhou os elementos desse filme muito bem. Agora eu tenho que falar, não é uma conta, não é um ponto negativo, mas eu vou dar uma polemizada aqui em cima desse filme. Porque eu sei o que ia acontecer, que é uma crítica que o pessoal faz com o Cavill, e eu sei exatamente o que ia acontecer nesse filme, e o pessoal vai ficar batendo na tecla. Que o Superman dele, esse Superman novo, salva todo mundo, salva até o Esquilo, e o Superman do Cavill, um monte de gente morreu lá e ele não quis salvar ninguém. Só que tem um movimento hoje na internet, que é o quê? Você não pode gostar de nada do Snyder. Se eu gosto. E se você gosta do James Gunn, das obras do James Gunn, você é o nerdzão escoladão. Se você gosta da parada do Snyder, você é quase burro, mano. Você é quase burro. Aí, tá ligado? Isso aí é uma parada que a galera tem uma má vontade agora. Até o cara tem seus pontos negativos. Mas até para os acertos do Snyder, a galera tem uma má vontade, e qualquer parada que o James Gunn fazer vai ser sempre ultra, mega, hiper foda. Aí eu vou te falar. Esse lance dele salvar. Pô, as pessoas não morrem nesse filme aí por puro roteiro descarado. O Caju, a cena do Caju lá que ele salva até o Esquilo. Cara, o bicho não destruiu. O bicho ficou assim, peraí, pô, não posso matar ninguém, não. Combinaram com o Caju pra ele não matar ninguém, pra não derrubar ninguém. Pô, não posso destruir nenhum prédio. Ó, eu fui no show do Avenged Sevenfold em 2013. Tava longe pra caralho do palco. Longe pra caralho, tava perto, mas do palco em si eu tava, tipo, 20 a 30 metros, né? E, tipo, tinha umas chamas, mano. Tinha umas chamas lá. Aquilo lá parecia que tá queimando a minha cara. O Caju queima o prédio, ele fica assim, ó. Tinha dezenas de pessoas atrás. Ele só quebrou o vidro, mano. Aquele pessoal era pra tudo ter morrido. Ele não bloqueou ninguém no fogo, ele só ficou assim. Então, salvou o raio de umas 3 pessoas ali. O resto era pra ser tudo atingido. O pau quebrando e a menininha tomando sorvete. O sorvete nem derreteu. Tava acontecendo isso aqui, eu nem percebi. Roteiro descarado, cara. Esse cara tava falando com o meu amigo. Olha só, cara. Era pra ter morrido gente ali, eu só tô vendo, ó. Era pra ter morrido gente ali, ó. O começo do filme, ele, primeira vez, tinha 3 minutos que ele tinha perdido. Ele perdeu, ficou lá na Fortaleza Solidão, e o vilão lá de boaça em Metrópolis. Só que aquilo ali era uma encenaçãozinha do Lex Luthor. Agora deixa eu te falar, se fosse o Doomsday, se fosse o Mongo, se fosse o Sinestro, se fosse o General Zod, com 3 minutos em Metrópolis ali, o que ele teria feito? Devastado a cidade. Morrer, e o Superman ia ter feito o quê? Então, aí ele ia ter conseguido salvar? Roteiro, pô. As pessoas. Cara, aquela cena foda que você fala, sai dando. Mano, os caras, eu achei que aquela porra era robô, eram os malucos de armadura. Sim. Os malucos caem lá da puta que pariu, ninguém morreu. Isso aí eu pensei a mesma coisa. Os caras caíram, eu falei, ué, eu achava que era robô. Pra você ver, cara, que armadura é essa, cara? Os caras ninguém morreu ali, cara. Todo mundo de boa. Ele nem, tipo assim, ele fez o cálculo, beleza, de boa. Deixa eu ver aqui, vai morrer. Menção honrosa ao bom e velho amigo Tom. Porque vocês ficaram sabendo que ele foi convidado pra ser a voz de um dos guardas, né? Sim. Ficou sabendo. Não foi o Tom, não, cara. Foi o Lex Luthor. Um fez a voz e o antigo Lex Luthor da série do Smallville fez um dos guardas que peitou o Superman. Sim. Sim.
Então foi isso. Então, outra coisa, a cidade sendo. A metrópole sendo partida do meio lá. Pô, conseguiram evacuar a cidade enorme. Sem o Flash. Que o Flash já fez esse feito na HQ, tá, gente? Até o ponto certinho. Sim. Foi em 2 minutos ele evacuou a cidade. Até o ponto certinho, quebrando vários. Deve ter quebrado quase tantos prédios quanto quebrando na luta final em Man of Steel. Morreu ninguém. Todo mundo bem. Morreu ninguém. Aí eu lembro de uma cena de Man of Steel que o Zod joga um caminhão e o Superman esquiva assim, ó. Foda. Farmando aula, né? Foda. Aí explode um caminhão atrás e, pô, o cara não salvou mais. Ninguém falou que aquele prédio estava habitado. Agora aqueles prédios que destruíram todo lá nesse novo filme do Superman, não morreu ninguém. Aquele ali não, o cara desviou, morreu, tá ligado? Uhum. É o que eu falo. As pessoas querem, isso eu tomo pra mim, meu filme preferido, Man of Steel e ponto. Querem tirar o meu direito de ter uma predileção, cara. Eu não posso. Eu vejo pessoas reclamarem de um bagulho tão escroto, um bagulho que chega próximo à imbecilidade. O pessoal reclama do Snyder, que o Superman fica abrindo os braços, que ele fica fazendo referência a Jesus o tempo inteiro. Porra! Ó, qual que é a premissa? Qual que é essa premissa aqui? O cara foi enviado à Terra pelo seu pai como o único filho para ser nosso salvador. Foi o Snyder que tirou essa porra, foi o Joe Shuster, os caras. De onde que os criadores. De onde veio a referência inicial? De onde que os criadores do Superman, você acha que eles tiraram disso, cara? Aí o cara tá fazendo referência a Jesus. Porra, por que será, não? Absurdo do caralho. Porra, não é errado. Aí eu te falo, existe esse é o movimento. Se você é fã de James Gunn, você é descoladão, agora musiquinha do filme de fundo, como se tivesse uma maneira correta de você ser nerd. Você é associado aos quadrinhos, você é fã do James Gunn, então você é especialista dos quadrinhos. Você é fã do Snyder, você não você é fã de Injustice, você não é fã do Superman. Você não sabe nada de caralho. Mas você mesmo é a prova viva. Tipo, você é consumidor. O quadrinho era de prata. E você prefere Snyder. Então você vê que não existe não tem uma linha. O que eu tô vendo muito na internet é que tem muita galera comentando, dando hate no Superman desse filme, e tem galera que se acha e a galera que se acha especialista joga em cima. Você claramente não leu os quadrinhos. Mano, isso aí dá raiva, mano. De 80% a 90% da galera que tá comentando isso aí... Não leu. Vê um resumão no YouTube e, pô, eu sei e você não sabe. E outra, só vai ver as HQs 2000 pra frente, não vê nada da Era de Prata. Não conseguem saber nada da origem. Mano, cara, eu lia quadrinho da época do Superman, Melhores do Mundo, né? Eles contra os Titãs, teve um lance lá muito louco, que no final deu tudo certo, geral foi pro bar do Guy Gardner. Aí tava geral tomando cerveja, Aquaman, no final da história. E o Superman no bar, ele fala o seguinte: Guy, traz mais leite aqui. De tão certinho que o maluco é. Ele vai pro bar, ele não bebe cerveja, não bebe energético, ele bebe água ou leite. Então esse é o Superman. Esse é o Superman que a galera manja. Mas aí tem muita gente que fala, não, que você não leu os quadrinhos, sei que lá. Cara, vocês não consumiram nada. Só uma coisa, ó. O pessoal fala que Man of Steel não tem nada de quadrinho, com isso entendeu o personagem errado. O filme é todo acamado em O Legado das Estrelas, que é uma das origens, das histórias de origem mais aclamada do Superman. É a Lois investigando e ele fazendo benfeitoria antes de se tornar o Superman. Isso aí é no quadrinho. O pessoal fala, mas o Superman do Kevin faz isso, que não é coisa de Superman. Sabe o que o Superman Legado das Estrelas faz? O Jonathan Kent. Que o Jonathan Kent do Tornadinho. Esse é o único erro desse filme. Você não tem como defender. Não. Mas era doença do coração e já era. Mas enfim. Voltando à situação que eu tô falando. O Jonathan Kent, ele pega a nave, ele vai pro celeiro, ele tava puto que o Clark, né, tava querendo se tornar herói, e vai marteletar, vai dar porrada na nave, E ele, sabe o que ele faz? Na hora que ele vê isso? Porque ele tava naquele processo de descobrir a origem dele e tudo mais. Pega o pai dele, pega o Jonathan Kent pela blusa
e leva ele pra cima. Ele quebra o celeiro inteiro e levanta ele lá pelas nuvens e fala assim, pai, por que você tá fazendo isso? Esse é o Superman. Esse é o Superman. Isso aí, então... Se eu não me engano, tem uma cena parecida que faz referência à cena daquele filme de terror do Superman. Eu não vi esse filme. Mas eu acho que tem. Então, aí você falaria que essa atitude é do Superman? Essa atitude não é... Ninguém falaria. Mas de um quadrinho. Isso é de um quadrinho. É de um quadrinho que serve como base para Man of Steel. Para Man of Steel. Então, aí eu vou te falar. Você sabe, ó, esse monte de morte aí que não teve no filme por roteiro. E um monte de morte que teve no Man of Steel. Sabe quem que tá errado? Ninguém tá errado. Nenhum tá errado. É a proposta. O pessoal fala que não, vocês não entendem que o Man of Steel é o Superman de Injustice. Ele não é o Superman de Injustice. Ele não é o Superman de Injustice. Ele queria usar o Injustice pra fazer até o segundo filme, se eu não me engano, aí o Flash ia voltar no tempo, ia cancelar tudo e ia ter ia ter porra tudo. Mas o Superman dele não é simplesmente um Superman mais crível. O Batman do Nolan não é um Batman mais crível, não tem nada sobrenatural e pipipipopó. Então, a pegada dele, a ideia dele é fazer isso mais crível. Então, se você tá tampando com um cara que é super poderoso igual você, é impossível não ter destruição. E outra coisa, pô, matam a pau que o Superman do Kevin quebrou o pescoço do Zod. O Superman novo matou o clone. Vai voltar, é o bizarro. Todo mundo sabe. Ele tacou. Intenção de matar. Tacou o cara no buraco negro. Se ele tacou o cara no buraco negro, pô. Se não é assassinato, é tentativa de homicídio. Um dos dois ele vai ter que responder. Mas ninguém tá falando. Por quê? Porque o movimento da boa vontade. Como ele matou o cara. Até ele aparecer de novo, o Superman matou. E o pessoal, o Superman não mata, mas esse aí matou e ninguém tá falando nada. Então, tipo assim, não tem uma maneira correta de você ser nerd ou você gostar. Meu Homem-Aranha preferido é o Tobey. Eu nunca vou falar que o Tom Holland não é aquilo não é Homem-Aranha. Aquilo não é Homem-Aranha. Ele é Homem-Aranha, sim. Ele tem todo o direito. Então, só não é a versão que te agrada mais. Exatamente. Tipo assim, temos o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é uma boa adaptação do Superman. Eu queria ter uma trilogia do Kevin. Isso aí não vai ser possível. Então, o que eu quero é que esse filme dê certo. Para que a gente, quem sabe, uma crise aí, que eu sempre falo, tem uma crise e ele poder voltar com o Kevin. Se isso não acontecer, paciência, eu vou continuar apoiando o filme, eu vou continuar gostando, mesmo meu filme preferido sendo sempre o Man of Steel. Cara, porque é só lembrar, tem sempre a premissa do Flashpoint, possível ele aparecer. Assim eu espero, né? E tem muita gente que espera. Mas eu vou falar ele assumido como Injustice. Aí quebrou, Imagina a versão Terra X. Vou torcer pro vilão como nunca. Não. Mas eu vou falar uma coisa que eu falo, cara. O mundo precisa disso aqui, ó. O mundo precisa disso aqui. Não dá pra gente ficar sem o Superman. Eu te falo que o mundo precisa do Superman, precisa da mensagem, precisa do personagem. O Superman, se não fosse o Superman, a gente não estaria aqui agora. Ele é o personagem mais importante da cultura nerd, talvez. Em geral, não só do universo DC, geral, da cultura nerd. Ele é pioneiro. É um dos primeiros contatos de muitas pessoas. Não, ele é pioneiro pioneiro. As primeiras páginas de Action Comics decidiram um padrão do que seria a nona arte, que é os quadrinhos. Ele influencia em tudo, mano. Influencia em tudo. Na época que teve a morte do Superman, as pessoas estavam indignadas que ia matar o Superman. Você vê o peso do personagem. Não. O mundo precisa de um Superman, pô. Eu quero que o filme continue, mas eu tenho o direito de ter minha predileção, pô. Concordo com você, mas só pra encerrar, que depois desse discurso ótimo que você deu sobre Superman, só uma menção honrosa a um filme que, tipo assim, explica literalmente esse final de sua frase. Quando tá no início da guerra, as crianças levantam a bandeira gritando Superman. Porra, que cena foda. Essa eu tenho que tirar o chapéu, essa foi foda. Realmente. Foi muito esperançosa. Agora, pra finalizar, eu já dei minha nota, quero saber de vocês. Cara, eu jogaria um 8 também. 8,5. 8,5? Eu fico no 8 também. 8. Senhoras e senhores, é o que nós temos pra hoje. E vocês? O que vocês acharam do filme? Qual que é a nota de vocês? Manda aqui embaixo nos comentários pra gente. A gente tá querendo saber. E se vocês tiverem mais alguma dica, algum easter egg que vocês tenham visto, comenta também.
Se vocês tiverem com tempinho, dá um pulo lá no nosso grupo. Então, até a próxima, senhoras e senhores. Valeu! Valeu.